Aqui tem uma coisa colocada, né, que a pessoa é daquela carta-resposta 59, o que faço para evoluir? A pessoa diz o seguinte: Moisés, qual é a influência do Sol no âmbito extrafísico? Tem alguma informação sobre a influência do Sol para dividir com a gente? Obrigado. Tiago, quem agradece sou eu, né? Olha, na verdade, Tiago, desde que eu era bem jovem, que eu comecei a fazer experiências de projeção astral, eu comecei a bisbilhotar tudo que eu podia a partir do momento em que eu tive algumas experiências fora do planeta, né? Aí, para mim, a coisa ficou, é, ficou uma coisa bem desafiadora, né? Eu confesso que eu não estava ligando muito para os limites naquela época e agradeço até por isso. Mas eu vou confessar para você, Tiago, uma coisa e para aqueles que estão me ouvindo, porque muitos já sabem disso, né? Como eu fazia essas experiências e o Sol, para mim, era algo que precisava ser desvendado, né? Como todos os planetas, eu deixava cartas na cabeceira da minha cama, me despedindo dos meus pais, dos meus irmãos, né? Dizendo que eles não se incomodarem se por um acaso eu não estivesse mais presente no meu corpo. Eram umas cartas meio, meio que românticas, né? De despedida, né? E, mas com a ideia de que algumas experiências que a gente faz, ou que na época eu fazia, poderiam me causar algum tipo de problema que eu não havia previsto, né? Então, o Sol foi um dos locais que eu comecei a pesquisar com muita vontade, né, para entender, primeiro, até que ponto eu poderia me aproximar dele, né? Isso aí foram centenas de experiências, porque eu ia me aproximando homeopaticamente e aí acontecem alguns fenômenos, né, que são, que eram para mim coisas que eu entendia uma parte e não entendia outras. Hoje talvez eu entenda um pouco mais tudo o que acontecia. Mas à medida que você se aproxima do Sol, os teus chakras, eles começam a fazer uma atividade de aceleração que em mim, naquela época, causava uma, era uma vibração muito forte. Era uma cócega geral no corpo astral. E eu ia fazendo devagar, né? Porque eu achei em um determinado momento que ia desmontar tudo. Os chakras, eles respondem ao ambiente. Agora, uma potência energética como o Sol, né? Você não entende direito o que acontece, porque é como se houvessem ondas, né? Aí, conforme você se dirige para ele, de repente o teu corpo astral reage de um jeito, né? E de repente uma outra onda, isso foi a experiência que eu tive, tá? Não quero dizer que eu estou com a razão ou não, foi a experiência que eu tive. Mudava tudo, né? É como se você sentisse uma onda de calor imenso, de repente uma onda de frio, né? Que você não está entendendo o que está acontecendo, né? Era como se a gente estivesse atravessando espaços diferentes. E eu fui tendo essas experiências, né, com o Sol e até escrevi muita coisa sobre isso, né? E eu lembro que em 1900 olha, eu creio que foi em 1900 por volta de 1980, né? 1980, eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma funcionária muito querida, nós conversávamos muito, e ela aceitava as coisas que eu falava sobre projeção astral, né? E eu contei para ela essas experiências. E eu falei para ela que eu estava escrevendo, né? Aquilo. Ela falou: ah, quando você terminar, você me mostra que eu quero ver, né? Porque eram experiências bastante interessantes. Eu, sinceramente, acho que é importantíssimo que a gente faça essas buscas, né? E as experiências que eu tive no âmbito solar, com esse nosso Sol, foram, foram coisas até um determinado ponto fantásticas, né? E até um ponto eu posso falar e a partir daí as pessoas têm que ter adquirido algum conhecimento para entender melhor o que eu estou dizendo, né? Mas simplesmente
as cores, a força, a potência, a sensação que a gente tem de destruição, não só assim, a sensação de uma desorganização absoluta no corpo astral, de repente parece que você tem uma organização fantástica e você não entende por que aquilo está acontecendo, de repente volta de novo uma outra sensação de destruição, no caso, mas com um festival de cores e de consciências que, sinceramente, eu fico torcendo para que as pessoas consigam realizar projeções astrais com nível de lucidez alto, né? E eu agradeço por poder fazer isso. Ninguém é melhor que ninguém. O que nós fazemos aqui, nesse mundo, é fazer um caminho de descobertas que tem que ser aproveitado. É só isso, né? E esse aproveitamento depende do nosso empenho, do nosso coração aberto, né? Para não ficar fazendo e dizendo ideias fechadas. Nós temos que estar respeitando cada um, né? O que eu digo hoje, amanhã eu posso rever novamente, né? Senão eu não cresço, não evoluo. E eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência também. E eu preciso aumentar a minha, né? Mas eu vou falando sobre esse assunto aos poucos, né? E a gente vai juntos aprendendo, né? O sol é uma potência, né? É algo maravilhoso quando você pode enxergá-lo através de uma projeção em corpo astral, e aí é deslumbrante quando você pode enxergá-lo através de uma projeção em corpo mental. Aí a coisa é de um entendimento maravilhoso. Mas eu vou falando sobre isso, Tiago, e você me desculpa se eu não estou falando mais. Contei mais ou menos alguma coisinha, porque você está perguntando sobre a influência do Sol no âmbito extrafísico, né? Então, ele realmente tem uma potência energética que, para nós, né, pequenininhos que nós somos, não é brincadeira. É isso, querido.